Olá, meus queridos, vamos continuar, falando do inadimplemento das obrigações. E quando a gente fala de inadimplemento, o Código Civil dedica um capítulo a tratar dentro, uma seção a tratar dentro desse capítulo da chamada mora. E o que é mora? Mora é o cumprimento retardado da obrigação, ou seja, é o cumprimento fora do prazo. Bom, quando a gente está tratando da mora, a gente tem que identificar o seguinte: quem é que pode ocasionar mora numa obrigação? Normalmente a gente pensa o devedor, mas aí o Código Civil vem e fala assim, não, como nós temos duas polaridades e, portanto, temos dois sujeitos, qualquer um dos dois sujeitos pode vir a ocasionar a mora na obrigação. Quando a gente analisa, então, que cada um dos sujeitos pode ocasionar mora, faz com que a doutrina, seguindo o raciocínio do Código, classifique a mora para a gente em duas espécies. Então, nós temos a chamada mora solvente, também denominada de debende, e nós temos a chamada mora credende, também denominada de acipiente. E aí, vamos lá. Quando nós falamos de mora solvente ou debende, solvente é de quem dá solvência, debende é de quem tem o débito. Então, nós estamos aqui trabalhando a mora do devedor. Quando é que o devedor recai mora? Quando ele deixa de cumprir a obrigação no vencimento. Então, pronto. Mora debende ou solvente, a mora do devedor recai mora quando ele deixa de cumprir a obrigação no vencimento. Mas, por outro lado, nós temos, a mora credende ou acipiente. Credende é de quem tem o crédito. Acipiente é de quem aceita o pagamento. Então, nós estamos falando da mora do credor. E quando é que o credor recai mora? Quando, sem justo motivo, ele se recusa a receber o objeto da obrigação no tempo e lugar convencionados. Então, data de vencimento da obrigação. Eu, devedora, fui levar a coisa devida ao meu credor. Meu credor se recusou sem justo motivo. Quer dizer que ele ocasionou a mora na obrigação. Bom, essas duas espécies de mora, elas estão trazidas pelo Código Civil, e aí nós vamos lá para o artigo 394. Olha o que ele fala. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Então tá aí o legislador descrevendo, de que maneira cada um dos sujeitos pode ocasionar a mora. Mas quando nós estamos falando de mora, a mora, então, decorre do descumprimento da obrigação. Quando você tem a configuração de mora, ou seja, a obrigação não foi cumprida no vencimento, isso acarreta sanções? Pode acarretar ou não. E aí uma observação que o Código Civil trouxe para a gente. Olha o que ele estabelece lá no artigo 396. Ele fala o seguinte: não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. O que o legislador está dizendo aí pra gente? Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não havendo culpa, não incorre o sujeito em mora. A mora só tem relevância a gente analisar a mora se a gente estiver falando de um inadimplemento culposo. Se o inadimplemento for fortuito, não adianta a gente falar de mora, porque ela vai existir, mas ela não vai acarretar sanção para o sujeito. Então, a relevância da mora é exatamente analisá-la no inadimplemento culposo, que ela acarreta sanções para o sujeito. Então, não importa quem ocasionou a mora, se houve inadimplemento culposo, que é a hipótese de presunção do Código, lembre-se disso, a responsabilidade civil contratual, a culpa é presumida. Então, existe o dever de reparação. Mas esse dever de reparação, ele vai se dar de que maneira? Da mesma maneira que nós vimos lá no inadimplemento. E aí nós vamos lá para o artigo 395 do Código. Olha o que ele diz. Responde o devedor pelos prejuízos a que a sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Então, vamos entender isso aí. O que o legislador está dizendo? Que quando a mora, ela acontece, e volto a repetir, nós estamos diante de um inadimplemento culposo, o sujeito vai responder pelos efeitos da mora, pelas sanções da mora. Quais são essas sanções? Então, quando ele fala
responde pelos prejuízos a que a sua mora der causa, responde pelas perdas e danos. Mais juros, por que os juros são cabíveis? Porque a dívida está em atraso. Mais atualização monetária, o que é atualização monetária? É a correção dos valores, né? Porque entre o dia em que se sofre o dano, entre a data que se fixou perdas e danos e a data de recebimento, tem uma defasagem, então esse valor é atualizado. Então, olha o que ele diz: atualização segundo índices oficiais e honorários de advogado. Esses honorários, lembrando, né, nós vimos isso na aula de inadimplemento, são os honorários decorrentes da sucumbência. Então, pronto. O Código estabeleceu uma sanção geral quando ele fala da mora. Existiu mora, você vai indenizar o sujeito pela sua mora, partindo-se da ideia de que, né, essa mora resultou de culpa do sujeito. Bom, mas aí vamos pensar o seguinte: isso quer dizer, então, que toda vez que existir mora, e a mora configura-se especialmente pelo inadimplemento relativo, eu vou ter direito a pedir a indenização. Mas aí vamos imaginar a seguinte situação. Vamos dizer que a Dona Maria, uma situação que eu mencionei lá na aula de inadimplemento, a Dona Maria tenha contratado o senhor João para cuidar da parte de animação da festa do filho dela. O senhor João, que responde, né, como pessoa física, para a gente não ter uma relação de consumo aqui, o senhor João, ele tem, né, alguns equipamentos e resolveu prestar esse serviço para Dona Maria. Ou o senhor João, artista, faz pintura de rosto, bola mania, e foi prestar serviço para Dona Maria. Convencionaram os sujeitos que o senhor João ficaria na festa, por exemplo, das 17 às 19 horas, prestando o seu serviço. E em razão disso, Dona Maria lhe pagaria, ou já pagou, tanto faz, um valor de X reais. Data de realização da festa deu-se às 17 horas. O senhor João não chegou, ok? Dona Maria, então, já ficou meio incomodada, mas o senhor João não chegou. Quer dizer que houve inadimplemento. A questão é, que tipo de inadimplemento a gente tem até esse momento? Absoluto ou relativo? Como no meu exemplo, a festa tem início às 17 horas, ele ficaria das 17 às 19, depois Dona Maria ainda ia cantar parabéns, aquela coisa. Nós temos então que esse inadimplemento ele é relativo. Olha aqui no exemplo, quando nós falamos da aula de inadimplemento, eu disse, o senhor João não compareceu à festa, era absoluto. Por que aqui agora eu estou dizendo que ele é relativo? Porque ainda tem festa para cumprir a obrigação. Então, neste caso, o inadimplemento ele ainda é relativo, quer dizer, o que se configurou até agora? Um mero atraso. Ainda dá tempo do senhor João chegar e ainda dá tempo para ele cumprir a obrigação. 18 horas, o senhor João não chegou. O que a Dona Maria fez? Vendo que a festa tá, né, muito sem graça, as crianças aguardando a única animação que haveria na festa, Dona Maria resolveu improvisar brincadeiras com as crianças para passar o tempo de festa. Colocou músicas, foi brincar com as crianças e a festa lá correndo normalmente. A festa ficou alegre, ficou animada, maravilha para Dona Maria. Eis que deu-se 18h30. Ainda dentro do horário contratado pela Dona Maria para que o senhor João prestasse o serviço, porque ele prestaria o serviço das 17 às 19. Às 18h30, o senhor João chegou. O que a gente observa? Houve inadimplemento? Houve. Esse inadimplemento ele é relativo. Por quê? Porque ainda há tempo para cumprimento da obrigação. Quer dizer que o senhor João recaiu em mora. Só que, o senhor João chegar às 18h30, sendo que logo em seguida a Dona Maria já tinha improvisado e a Dona Maria já cantaria os parabéns. Quer dizer que a prestação que o senhor João está oferecendo para a Dona Maria tornou-se inútil para a Dona Maria naquele momento. Ela tinha utilidade naquele horário, às 17 horas. Agora, às 18h30, não tem mais utilidade. O que o Código Civil estabelece nesse caso? Aí nós vamos lá para o parágrafo único do artigo 395. Olha o que ele diz. Se a prestação devido à mora se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la e exigir a satisfação das perdas e danos.
que o legislador está contando aí pra gente? Que então, nessa hipótese, a dona Maria pode se recusar a receber o objeto da obrigação e essa recusa dela terá justo motivo, ela não incorrerá em mora. O que vai acontecer com a obrigação? Ela ficará extinta. Ela se converterá em perdas e danos. Dona Maria não recai em mora, quem recai em mora é o senhor João. Então, quer dizer que o inadimplemento, que era inicialmente relativo, pela prestação ter se tornado inútil ao credor, virou o inadimplemento absoluto, ok? E do inadimplemento absoluto, o que o credor tem direito a exigir? Perdas e danos. Bom, mas aí, quando a gente está falando dessa mora, o Código Civil, ele vem e fala assim, olha, independentemente se a mora foi do credor ou do devedor, ou seja, se a mora é solvente ou se a mora é credente, ela ainda pode ser classificada de duas maneiras. E aí nós temos uma classificação extremamente importante. A mora ainda pode ser, só apagar isso aqui, a mora ainda pode ser ou ex re ou ex persona. E aí vamos entender isso. O que nós temos aqui uma regra e uma exceção. Qual é a regra? Que a mora seja ex re. E aí vamos entender isso. Quando nós falamos de mora ex re, nós estamos falando do seguinte: o que é re para o direito? É a res, ou seja, coisa. Então é a mora identificada na coisa. O que é essa coisa que o legislador está dizendo para a gente? Corresponde ao chamado termo. E aí vamos entender isso. Quando eu falo, então, que eu tenho mora ex re, eu estou me referindo àquela mora identificada nos contratos escritos, em que há, portanto, momento de vencimento estipulado no contrato. Por isso que a mora ex re, a mora em razão do documento que externa a data de vencimento da obrigação. Então, é a mora identificada em seu termo. Qual é a particularidade da mora ex re? É que essa mora, ela se opera de pleno direito. E aí vamos entender isso. Bom, o que acontece? Vamos dizer que o senhor João e a dona Maria firmaram um contrato de locação de um imóvel. Contrato escrito. O senhor João é proprietário, dona Maria é inquilina. Eles têm um contrato de locação escrito e que determina que todo dia 1º de cada mês é a data de vencimento dos aluguéis. Pronto. O que acontece? Deu-se o dia 1º de um determinado mês, qualquer mês, sei lá, 1º agora do mês de junho. Dona Maria não realizou o pagamento do aluguel para o senhor João. O que quer dizer que nós sabemos que a partir do dia 2 a dona Maria está em mora, já que ela não cumpriu no dia 1º. A questão é, como o contrato é escrito e estabelece a data de vencimento da obrigação, nós temos então neste contrato a chamada mora ex re. A mora ex re é a mora existente nos contratos escritos e, como eu disse, que se opera de pleno direito. O que quer dizer de pleno direito? De forma automática. Isso quer dizer que o senhor João não precisa notificar a dona Maria para fazer prova da existência da mora. Ela simplesmente opera de pleno direito. A partir do dia 2, ele vai cobrar o aluguel dela com as sanções da mora, como, por exemplo, os juros legais. Isso é o que normalmente acontece nos contratos de uma forma geral. Via de regra, quando nós temos a mora nos contratos escritos. Bom, essa determinação de que ela se opera de pleno direito, ou seja, de forma automática, sem necessidade de notificação do devedor, é o que resulta numa regra, não se esqueçam disso, essa regra é vinculada à mora ex re. O que quer dizer a regra? É a chamada regra do dies interpellati pro homine. Então, vamos entender essa regra. Dies interpellati pro homine. O que quer dizer essa regra? Que por dia de atraso, o sujeito já está
interpelado. O que é interpelar? A interpelação é a linguagem aqui do direito material, que lá no direito processual corresponde à notificação. Então, quer dizer que aqui, como a mora se opera de pleno direito, o sujeito já está interpelado, ou seja, não existe necessidade de um documento que comprove a mora, porque esse documento já existe, que é o termo. Isso quer dizer que quando o senhor João, por exemplo, se ele tiver que cobrar esses aluguéis na justiça, esse aluguel, ele consegue comprovar, sem a necessidade de notificar a dona Maria, que ela está em mora e que ela tem conhecimento de qual era a data de vencimento da obrigação. Então, como é que ele comprova? Por meio do contrato. Por isso tem a regra do dies interpellatio pro omne. Quer dizer, ó, sujeito, por cada dia de atraso, você já foi interpelado quando você assinou um contrato e tinha conhecimento da data de vencimento da obrigação. Bom, essa é a regra quando a gente fala de mora. Qual é a exceção? A exceção é quando a mora corresponde à chamada mora ex persona. O que é a mora ex persona? É a mora em razão do sujeito. Quer dizer que a mora identificada nos contratos verbais, que, portanto, não possuem data de vencimento devidamente comprovada. Então, quando a gente fala de mora ex persona, volto a repetir, nós estamos falando daquela identificada nos contratos verbais, quer dizer que não tem termo. Se não tem termo, aí vamos pensar na mesma situação. Dona Maria alugou o imóvel do senhor João, convencionaram verbalmente que ela pagaria os aluguéis todo dia 1º de cada mês. No dia 1º de junho, Dona Maria não realizou o pagamento do aluguel. Bom, o senhor João agora já não pode afirmar que a Dona Maria tem conhecimento, porque ele não comprova que ela tem conhecimento de que o aluguel vencia dia 1º. E aí a gente pensa, ué, professora, mas se ela não tem conhecimento, se ele não tem como comprovar, claro que ele tem que comprovar em uma testemunha. Testemunha de lá e testemunha de cá. Ele pode ter uma testemunha dizendo que o vencimento é dia 1º, ela pode ter uma dizendo que o vencimento é dia 10. Isso fragilizaria a discussão judicial. Pensando nisso, o Código Civil se antecipou e falou, não, neste caso, se a mora for ex persona, ela vai se configurar mediante interpelação do sujeito. O que é a interpelação? Notificação. Quer dizer que o credor vai ter que notificar o devedor para configurar a existência da mora. Notificação essa que pode ser judicial ou pode ser extrajudicial. Então, posso mandar por correio, com AR, né, com aviso de recebimento, via cartório, posso levar o documento para o devedor assinar, posso requerer a notificação judicial, mas ela tem que existir e ele tem que assinar o documento. Por quê? Porque a partir do momento que ele está notificado, configura-se a mora dele. Mas ele não pode dizer que a mora não se configurou, só que ele tem que comprovar. Como é que ele comprova se não existe outro documento a comprovar? Então, esse foi o raciocínio do legislador. Quer dizer o quê? Na hipótese da mora ex re, que o aluguel tinha vencimento dia 1º, a partir do dia 2 já começa a contagem de juros, porque ela se dá de pleno direito, de forma automática. Já a mora ex persona, como ela depende de notificação judicial, aí vamos pensar o seguinte, dia 1º foi o vencimento do aluguel. O senhor João ligou para Dona Maria, conversou com ela pediu mais uns dias, ele aguardou, eis que ela não pagou. Nessa história toda, vamos dizer que ele emitiu a notificação e ela só recebeu a notificação dia 20. Quer dizer que a Dona Maria só está em mora a partir do dia 20. Vejam, nossa, e esses 19 dias aqui vai poder cobrar juros? Claro que não, porque os efeitos da mora aqui, ela só está em mora a partir da notificação recebida. Quer dizer, então, que esses 19 dias são 19 dias que o credor vai perder. E às vezes a gente pensa, nossa, mas coitado desse credor. Não, não é coitado, ele optou em fazer um contrato verbal. São os riscos de um contrato verbal. Essa classificação, ela está inserida no código, e aí nós vamos lá para o artigo 397. Olha o que o legislador fala para a gente. O inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo
constitui de pleno direito em mora o devedor. Olha aí, de que espécie de mora nós estamos falando desse caput? Da mora ex re, constitui de pleno direito no seu termo, são características da mora ex re. Aí vem um parágrafo único e diz, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Não havendo um contrato que externe, né, a data de vencimento, ou seja, uma obrigação pura ou um contrato verbal, como é que a mora se configura? Mediante interpelação, então ele está falando da mora ex persona. Bom, isso aqui então nos leva ao seguinte raciocínio. Toda vez que eu estiver falando de mora, nós vamos falar da mora a partir da sua regra. Qual é a regra? É que a mora seja ex re. Então, eu vou afirmar para vocês sempre o seguinte. A mora se constitui a partir do vencimento. A partir do vencimento quer dizer o quê? No dia, ela é automática. Não cumpriu no vencimento, a partir do dia seguinte, o sujeito estará em mora. Mas aí, quando nós estamos tratando dessa mora, vamos pensar numa seguinte situação. Então, eu sempre vou estar em mora a partir do vencimento da obrigação. Mas aí, vamos dizer aqui o seguinte. O João, ele é proprietário de um imóvel. Ele tem um imóvel, escritura e registro em nome dele, tudo bonitinho. O imóvel dele, livre e desembaraçado. O João resolveu vender este imóvel. Anunciou o imóvel. A primeira pessoa que procurou pelo João foi a Maria. A Maria procurou pelo João, falou, João, quero comprar esse seu imóvel, negociaram, o João pediu lá, sei lá, o valor de 200 mil reais pelo imóvel, a Maria pode pagar. Fato é que eles firmaram um contrato de compra e venda. Aqui tem uma compra e venda. Quando é que eles firmaram esse contrato de compra e venda? Vou colocar uma data aleatória aqui. Vamos dizer que eles firmaram esse contrato de compra e venda no dia 10 de março. Mas o João convencionou com a Maria o seguinte, que ele não poderia desocupar de imediato o imóvel, que ele precisaria de 60 dias para desocupar o imóvel, o que a Maria concordou. O que quer dizer que o imóvel vai ser entregue para Maria no dia 10/5. Essa é a data em que ele se comprometeu a fazer a tradição do imóvel. Pronto, fizeram o contrato de compra e venda, tudo bonitinho. Só que quando o João firmou esse contrato com a Maria, aparece uma segunda pessoa para o João. Vou colocar aqui o Carlos. O Carlos procurou pelo João e falou, João, eu vi o anúncio do seu imóvel, eu queria dar uma olhada. Qual seria a resposta juridicamente correta? Ô, Carlos, você pode até olhar, mas eu já vendi esse imóvel. O que o João fez? O João parou e pensou assim, opa, eu tenho possibilidade de ganhar um lucro. Então, com a intenção de se locupletar, claro que o nosso João está de absoluta má fé. Com a intenção de se locupletar, de se enriquecer, o João mostrou o imóvel para o Carlos, não falou que já estava vendido. Vamos dizer que o João firmou aqui um contrato de compra e venda com o Carlos no dia, vamos colocar ali, no dia 20 do mês 3. 10 dias depois do que ele convencionou com a Maria, né? E aí ele pediu prazo também e ficou de entregar este imóvel para o Carlos no dia 20 do mês 5. Pronto. O que o legislador observa? Claro que não há nenhum problema em você vender um imóvel a dois sujeitos distintos, mas desde que isso aconteça no mesmo contrato. Em contratos distintos, o que inevitavelmente o João vai fazer? Ele vai se tornar inadimplente com um dos dois sujeitos. Ele não consegue entregar o imóvel aos dois sujeitos. É um bem divisível, ele vendeu a totalidade, ele não consegue. Qual a consequência? O João, então, nosso João, ele praticou ato ilícito. Ato ilícito aqui para o direito civil, estelionato lá para o direito penal, mas o João aqui está de má fé e praticou ato ilícito. Qual é o momento que ele praticou ato ilícito? Aqui, ó, quando ele firmou o segundo contrato, no dia 20/3. Aí, vamos lá. Nenhum dos dois sujeitos sabe, né, nem o Carlos nem a Maria sabem da existência um do outro. Eis que deu-se o vencimento do contrato da Maria com o João, dia 10/5. Maria procurou pelo João, os dois foram no cartório, pagas as despesas, escrituraram, pronto, o imóvel está
em nome da Maria. Quer dizer que a obrigação do João frente a Maria está extinta, houve cumprimento. Mas aí chegou-se o dia 20/5, que é a data em que o João deveria entregar o imóvel para o Carlos, que por sua vez ele não fez. Ele recebeu, mas não entregou o imóvel. Qual a consequência? Se ele não entregou o imóvel, o João, portanto, recai e mora. Só que nós acabamos de ver que a regra na mora é a mora ex re, que se configura a partir do vencimento. Quer dizer que os juros aqui, se nós estivéssemos nessa regra, começariam a ser contados desde o dia 21/5. Aí o legislador virou e falou assim, não. Mas nessa hipótese, não. Nessa hipótese, nós vamos observar a previsão que está inserida lá no artigo 398. Olha o que o legislador falou pra gente. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, como é a hipótese, considera-se o devedor em mora desde que o praticou. Então, vamos entender isso. O que o legislador está contando aqui pra gente? Eu sempre recaio em mora e as sanções da mora são uma punição pelo descumprimento da obrigação. Juros de mora, eles visam punir. E, normalmente, eles punem, como regra, a partir do vencimento. Aqui não. O que a lei indica aqui? Que aqui ele vai recair em mora desde o momento em que ele praticou o ato ilícito. Quando é que ele praticou o ato ilícito no meu exemplo? Desde o dia 20/3, quando ele firmou o contrato de compra e venda com o João. Quer dizer que os juros de mora sobre o valor das perdas e danos, da indenização que ele vai cobrar, ele não vai cobrar a partir do dia 20/5. Ele vai cobrar do dia 20/3. Vai retroagir 2 meses atrás como forma de punição pela prática do ato ilícito. Ok? Bom, fora isso, fora a mora ex persona e fora a prática do ato ilícito, o que nós vamos afirmar sempre? Que os juros de mora, eles serão contados sempre a partir do vencimento. Lembrando que a gente fala a partir do vencimento, a configuração de mora, os juros do dia seguinte. Mas quando a gente verifica isso, a gente tem que identificar um outro aspecto que o legislador traz para a gente, que corresponde à chamada purgação da mora, que é um instituto que passa lá pela esfera processual, né? Mas também que, como a gente está falando em mora, o Código Civil não podia deixar de lado. Então, nós temos que trabalhar a chamada purgação da mora. O que é purgar a mora? Purgar a mora é paralisar os efeitos da mora. Então, eu tenho que paralisar os efeitos da mora. Quais são os efeitos da mora? Juros e a multa, que nós vamos ver que é a cláusula penal, que pode existir ou não. Vou deixar de lado a ideia da multa, que a gente ainda vai falar da cláusula penal. Então, vamos falar dos juros. Purgar a mora é paralisar os efeitos da mora, é paralisar a contagem de juros. Mas toda vez que a gente está falando da purgação da mora, a purgação ela sempre gera efeitos ex nunc. O que quer dizer isso? Não retroagem. Eu só consigo purgar a mora daqui para frente, de onde eu purguei. O que já correu de juros eu vou ter que pagar. E aí vamos visualizar isso. Vamos pensar o seguinte. O João e a Maria firmaram um contrato de locação de um imóvel, onde a Maria é inquilina, o João é proprietário, contrato de locação pelo período de 24 meses. Maria paga aluguel todo dia 1º de cada mês, no valor, por exemplo, de R$1.000. Bom, a Maria se mudou para o imóvel. Quando ela chegou lá, ela começou a verificar que uma parede tinha uma infiltração. O que causou pânico para Maria, porque a Maria tem um filho que tem problemas respiratórios sérios e, portanto, não pode ter contato, né, com mofo, infiltração e daí para frente. A Maria, achando que o problema era no apartamento vizinho de cima, foi verificar com o síndico, descobriu que isso era um defeito que o imóvel tem já de muitos anos e que o senhor João omitiu para ela. Dona Maria ligou para o senhor João indignada, falou: senhor João, o senhor me escondeu uma informação séria, eu disse que meu filho tinha problemas respiratórios e tal, eu preciso arrumar isso. O senhor João falou: dona Maria, no 2º ano de contrato eu posso arrumar, agora eu não posso. Fato é que a dona Maria está indignada e não achou por bem mandar arrumar por conta própria sem um desconto nos aluguéis.
Eis que a dona Maria falou assim, não vou continuar nesse imóvel não, quero sair desse imóvel, não acho que eu devo, não vou pagar direito esse imóvel. Fato é que a dona Maria resolveu ir na justiça discutir. Não importa se ela foi discutir rescisão contratual, se ela foi discutir anulabilidade pela existência de um vício ou nulidade, não importa. Ela propôs uma ação. Enquanto perdura a ação, o que vai acontecer? Ela ainda está no imóvel, aluguel vai vencer. Deu-se o aluguel do dia 1º do mês seguinte. Dona Maria falou, não acho correto, não vou pagar até que se decida isso. Fato é que a dona Maria deixou de pagar. Se ela tem motivo ou não, por enquanto não tem decisão judicial. Qual a consequência? Dona Maria, portanto, recai mora. Com a mora, existe a contagem de juros. Vou colocar que hoje, já transcorrido algum períodozinho, os juros estejam, por exemplo, em R$100. Quer dizer que hoje, dona Maria deve ao senhor João R$1.100. Mas a questão é, esse valor não é um valor fixo. À medida que o tempo passa, esse valor vai sendo aumentado, né? Porque os juros vão correndo diariamente. O que quer dizer que enquanto está correndo lá a ação que a dona Maria propôs, o que vai acontecer com esse valor? Ele vai crescendo e vai tomando patamares vultosos. Pensando nisso, o legislador falou assim, não é interessante deixar crescer essa dívida, porque isso impossibilita, às vezes, o pagamento por parte da dona Maria, caso realmente ela deva esse aluguel, e, por outro lado, fica ruim para o senhor João, que deixaria de receber. Então, enquanto está transcorrendo lá a ação que eles estão decidindo lá, o desfecho dessa história, o que é permitido a dona Maria? Não é obrigatório, é permitido. É permitido que a dona Maria possa purgar a mora. Como é que ela vai fazer isso? Ela vai ter que ir lá na justiça, onde está correndo o processo dela, o advogado dela vai peticionar com um procedimento próprio e vai dizer, excelência, eu quero purgar a mora. Como é que a dona Maria consegue purgar? Ou seja, como é que ela consegue paralisar a contagem disso aqui? Aí nós vamos lá para o artigo 401. Olha o que ele fala. Purga-se a mora, inciso 1, por parte do devedor, oferecendo este a prestação, mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta. Purga-se a mora, olha o que está dizendo, por parte do devedor, oferecendo esta prestação, que é o aluguel, mais os prejuízos decorrentes do dia da oferta, já o que correu de juros nessa obrigação. Se tivesse multa, ela também seria somada aqui. Ué, professora, então a Maria está pagando? Não, ela está purgando a mora. Essa é a diferença. Por isso que ela entra com procedimento judicial próprio. Porque se ela vai pagar é extinguir a dívida, você reconhecer que você deve e você está pagando. Na purgação da mora, a dona Maria não reconhece que ela deve, mas ela está dizendo, caso eu deva, caso depois se considere que eu tenha que pagar, pelo menos o valor fica fixo. Quer dizer o quê? Quer dizer que se lá na sentença daquele processo entre a dona Maria e o senhor João, se o juiz reconhecer que a dona Maria realmente tinha que pagar os aluguéis, esse valor vai estar depositado em juízo, que não é a consignação. Na consignação também eu quero pagar, né? Eu quero extinguir, aqui não. Esse valor vai estar depositado em juízo e aí, ao final, o juiz decide a quem pertence. Se a dona Maria ela perder a ação, esse dinheiro é liberado para o senhor João. Se reconhecer que ela não deve, esse dinheiro é liberado para a dona Maria. Bom, mas aí vamos lá. Isso acontece caso haja purgação da mora por parte do devedor. Mas aí vamos mudar a nossa historinha aqui. E observem, o efeito dela é ex nunc. O que já correu de juros tem que pagar. Eu consigo, ela não retroage, eu consigo purgar a mora daqui para frente. Eu não consigo abater o que já existiu de juros. Mas aí vamos lá. Vamos pensar agora o sentido contrário. E aí vamos imaginar que a mora pertence ao credor. Então vamos dizer que eu tenho aqui a seguinte situação. O João, credor da Maria, numa obrigação em que a Maria deve ao João um carro devidamente especificado no contrato.
Data de vencimento da obrigação, Maria foi levar este carro para o João, que por sua vez se recusou sem justo motivo a receber esse carro. O João já está com a intenção de comprar um carro de terceiro, já quer desfazer desse negócio, se recusou a receber. Fato é, ou o João alega que esse carro está com barulho estranho, que ele entende que tem algum defeito. Fato é que o João não recebeu. Bom, existem as possibilidades. Maria pode consignar o pagamento, ou o João pode entrar na justiça buscando anulabilidade, considerando esse suposto defeito que ele está dizendo. Vamos dizer que seja essa a situação. O João entrou para discutir a anulabilidade. Só que, quando o João se recusou a receber o pagamento, o que a gente observa? Configura-se mora do João, porque num primeiro momento não tem defeito. Então, até aí, mora dele. Com a mora dele, inicia-se a contagem de juros. Vamos dizer que hoje os juros estejam em R$100. Pronto. Enquanto está lá sendo discutida a anulabilidade desse negócio jurídico, o que vai acontecendo com esses juros? Vão crescendo, né? Porque eles são cobrados cotidianamente, né? Isso quer dizer que, ao final da ação, é possível que esse valor tenha chegado ao importe, né, a valores vultosos, e o João não consiga pagar caso de fato configure-se a mora dele. Isso é ruim para ele, que vai ter que pagar um valor vultoso, é ruim para Maria, que por sua vez às vezes perde condições de receber, e aí o código fala: João, então você pode purgar a mora. Bom, quando a mora foi do devedor, ela purgou a mora pagando a prestação e os acréscimos. Como é que o João, então, purgaria a mora? Aí vamos lá para o inciso 2 do artigo 401. Olha o que ele fala. Por parte do credor, oferecendo-se este a receber o pagamento e sujeitando-se aos efeitos da mora até a mesma data. Ele vai peticionar para o juiz, vai falar: excelência, eu quero purgar a mora. É dizer, eu não estou extinguindo a obrigação, eu não estou reconhecendo que eu devo receber esse carro. Mas para purgar a mora, eu vou receber o carro e vou pagar a importância até o dia dessa oferta. Vou pagar os R$100 de juro. Pronto. O carro fica com o senhor João, que tem o dever de zelar, e os R$100 ficam depositados na justiça. Se ao final da ação reconhecer que o senhor João tem razão, devolve-se o carro para a dona Maria e esses R$100 são liberados para o senhor João. Se não, se a dona Maria tiver razão, extingue-se a obrigação, porque ele já recebeu o carro, e libera-se os R$100 para a dona Maria. Pronto. Então, o efeito da purgação da mora é paralisar os efeitos da mora, ou seja, paralisar a contagem de juros. Bom, mais uma vez que a gente vê isso aqui, aí vamos para o outro aspecto que o legislador traz para a gente. Os efeitos comuns, as sanções comuns da mora são juros e a multa, se a multa estiver prevista no contrato. Juros são sempre cabíveis, que os juros de mora são legais. Então, juros e multa, os efeitos mais comuns. E aí, o que acontece? Só que o legislador reconhece que é possível que existam outros efeitos da mora que não só o pagamento de juros e de multa. E aí, vamos compreender essa situação. Vamos visualizar o seguinte. Vamos pensar primeiro nos efeitos quando a gente fala da mora do devedor. Então, eu tenho aqui o senhor João, credor da dona Maria, numa obrigação que a dona Maria se comprometeu a entregar ao senhor João 100 cabeças de gado na data X de vencimento da obrigação. Bom, o que nós sabemos até aqui? Que a dona Maria tem que zelar por este gado, porque se ela não zelar e ocorrer perecimento, ela indeniza. Se ocorrer perecimento sem culpa, a obrigação se resolve. Dona Maria está zelando pelo gado, dando alimentação compatível, vacinação em dia, tudo direitinho com o porte dos animais. Vamos dizer também que esta obrigação, ela tinha vencimento previsto para o dia 10, sei lá, do mês 4. Só um exemplo. 10/4, então, data de vencimento. Deu-se o dia 10/4, a dona Maria não entregou o gado para o senhor João. Simplesmente não zelou com o negócio jurídico dela. Quer dizer, então, que configura-se a mora em desfavor da dona Maria. Com a mora, quais são as sanções? Juros, né? Sempre cabíveis. E se previsto no contrato, a multa.
Então, Dona Maria ainda tem a obrigação de entregar o gado e pagar ao senhor João juros e multa. Bom, Dona Maria ainda não entregou este gado. Eis que surge uma epidemia nova, não prevista, e atinge esse gado. Matou o gado. O que quer dizer que nós temos a seguinte situação. Houve, portanto, perecimento do objeto da obrigação. Só que Dona Maria não tinha como prever essa epidemia. A vacinação do gado estava em dia. Quer dizer que houve perecimento sem culpa do devedor. Do perecimento sem culpa, o que nós sabemos que nós estudamos ao longo deste conteúdo de obrigações? Do perecimento sem culpa, a obrigação se resolve. Mas aqui, o Código Civil não usou essa regra. Por quê? Porque aqui nós temos uma diferença. A Dona Maria está em mora. E o perecimento se deu durante o atraso, durante a mora. Qual a consequência, então, que o Código identifica? Aí nós vamos lá para o artigo 399. Olha o que ele fala. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, que é o perecimento, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso. O que o legislador está estabelecendo aqui? Dona Maria, a senhora nunca responde pelo perecimento sem culpa, mas aqui a obrigação não irá se resolver. Por quê, Dona Maria? Porque como o perecimento se deu durante o atraso, a senhora assume os riscos desse atraso. Quer dizer o quê? Que a obrigação aqui vai ser o mesmo efeito da existência de culpa. Dona Maria vai ter que pagar ao senhor João juros e multa por estar em atraso e perdas e danos referentes ao gado pelo fato do perecimento, ainda que sem culpa, ter ocorrido durante o atraso. Bom, essa é a regra do 399, que admite duas exceções no próprio 399. Para ela não arcar com essas sanções, aí o legislador continua e fala assim: salvo se provar isenção de culpa. Dona Maria só não vai pagar isso tudo se a senhora comprovar isenção de culpa. Isenção de culpa em relação ao perecimento? Claro que não, porque o perecimento já é sem culpa nessa hipótese. Isenção de culpa em relação à mora. Se ela comprovar que ela está em mora, mas ela não ocasionou a mora, qual a consequência? Ela não vai responder por juros e multa, porque nós vimos que para que tenha sanções da mora tem que ter culpa, e ela não vai responder pelo perecimento. A obrigação vai se resolver. Então, por exemplo, a Dona Maria comprova que ela só não levou o gado até o senhor João, porque, por exemplo, veio um período forte de chuvas, houve um desabamento na estrada, não tem como ela chegar com o gado até a fazenda do senhor João. Se ela comprovar isso, ela está comprovando que ela não deu causa à mora. E aí vem essa epidemia e mata o gado. Quer dizer que a Dona Maria não tem que arcar nem com as sanções da mora, porque não deu causa, nem com as perdas e danos, porque o atraso não foi ocasionado por ela. Essa é a primeira exceção. Segunda, para a Dona Maria não arcar com todos aqueles pagamentos, ainda no 399, ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Qual é a hipótese agora? A Dona Maria deu causa ao atraso, então ela vai ter que pagar juros sempre, porque os juros são legais, e multa se estiver prevista no contrato. Durante o período de atraso vem aquela epidemia, matou o gado. Quer dizer que ela arca com perdas e danos. O que o Código Civil está dizendo aqui pra gente? Dona Maria, se a senhora comprovar que mesmo que a senhora viesse cumprir no vencimento, o dano seria inevitável, ele aconteceria de qualquer maneira, a senhora vai pagar por juros e multa porque a senhora deu causa à mora, mas a senhora não vai pagar por perdas e danos. Então, por exemplo, a mesma epidemia que atingiu o gado na fazenda da Dona Maria, atingiu o gado na fazenda do senhor João. Quer dizer, então, que se a Dona Maria comprovar isso, que o dano seria inevitável, ela não vai arcar pelo dano, ela não paga perdas e danos. Mas juros e multa ela vai ter que pagar porque ela deu causa à mora, que ela teve culpa na mora. Então, esses são os efeitos específicos da mora do devedor.
Existem efeitos próprios da mora do credor? Existem. E aí nós vamos lá para o artigo 400. Olha o que o código fala. A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo à responsabilidade pela conservação da coisa. Então vamos parar aí. Vamos pensar o seguinte. A dona Maria se comprometeu a entregar um carro para o senhor João. Dona Maria tem lá, usa 2 carros, um de trabalho e esse que é o carro dela, que é o particular. Ela vendeu o carro particular. O que ela fez? Ainda que isso não seja cláusula no contrato, como ela sabe que ela tem que zelar até o vencimento, ela guardou o carro este carro que ela vendeu na garagem. Está zelando até mais do que o necessário, né, que seria obrigatório. Na data de vencimento, pegou o carro, foi levar para o senhor João, que por sua vez se recusou sem justo motivo a receber o objeto da obrigação. Quer dizer que o senhor João recaiu e mora. Dona Maria agora, para ela extinguir essa obrigação, ela vai ter que consignar. Só que até ela contratar advogado, consignar, levar o carro para o depósito, o carro continua com ela. O que a Dona Maria fez? Estando desprovida de má fé, Dona Maria foi lá, guardou o carro de trabalho que é da empresa dentro da garagem, deixou o carro dela particular, que é o carro vendido ao senhor João, fora da garagem. Não existe nenhuma necessidade da pessoa guardar o carro na garagem. Só que a Dona Maria sabe que eles se encontram em período de férias, criançada na rua da quadra dela, ela sabe que tem muitas crianças, que existe um risco de dano. Dona Maria deixou o carro lá. 2 dias depois, o carro amanhece todo riscado fora a fora. Quer dizer que existiu dano. Numa culpa do devedor, que é um pouco questionável judicialmente, mas vamos considerar, né, que ela assumiu esse risco, ela foi um pouquinho negligente, considerando, né, o estado que ela sabia que se encontrava a rua dela. Mas bem questionável essa existência da culpa. Mas vamos dizer que houve dano por culpa da Dona Maria. O que nós estudamos o semestre inteiro? Que a deterioração com culpa gera dever de reparação. Aqui não. Aqui, como o credor ocasionou a mora, ainda que exista culpa da Dona Maria, ela não tem que indenizar pela deterioração. Na hipótese, se chegar na sentença da consignação, ela comprovar que isso ocorreu depois da mora dele, que ele já estava em mora, o que o juiz vai falar? Vai julgar procedente o depósito, vai dizer isso aqui é objeto de obrigação. E só não está nas condições avançadas, senhor João, porque o senhor ocasionou a mora. Então, ele vai ter que ficar com o carro, pagar o valor correspondente sem direito à indenização por essa deterioração. A Dona Maria só responderia com a mora do credor, que é o senhor João, se ela agisse com dolo. Dolo não pode, porque dolo é ato de vontade, é má fé, o código quer punir. Mas pela culpa ela responde. Esse é o primeiro efeito da mora do credor. Segundo efeito, ainda no artigo 400. Obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la. Então, por exemplo, vamos mudar o objeto da obrigação. Dona Maria deve ao senhor João um cavalo, devidamente especificado no contrato, um animal de raça. Data de vencimento, Dona Maria foi levar o cavalo ao senhor João, que se recusou sem justo motivo a recebê-lo. Quer dizer que houve mora do credor. Dona Maria levou o cavalo de volta e está lá cuidando do cavalo até que ela resolva isso judicialmente. Fato é que até que ela resolva, o cavalo vai gerar despesas. Ela vai ter que manter a alimentação, vacinação em dia, tudo mais. Pode deixar o cavalo morrer de fome? Não, porque aí seria perecimento com culpa, e ela seria perecimento com dolo, e ela responde com dolo, que a gente acabou de ver no item anterior do artigo. Então, ela vai ser obrigada a manter a alimentação, a vacinação em dia pelo animal. Quer dizer que ela vai ter despesas que são ocasionadas pela mora do credor. O que o legislador está dizendo? Todas essas despesas ocasionadas pela mora do credor serão ressarcidas ao devedor. O senhor João vai ter que pagar a Dona Maria. Esse é o segundo efeito da mora do credor. Terceiro efeito, ainda no artigo 400, e sujeita-o a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação. É o caso mais comum de mora do credor. Aliás, é o efeito mais comum que a gente visualiza com mais facilidade. E aí vamos entender isso. Eu vou continuar aqui com uma obrigação em que o senhor João é credor da Dona Maria.
Objeto da obrigação, um carro devidamente especificado no contrato, que foi estipulado o valor no contrato, que era o valor de mercado, de 20 mil reais. Data de vencimento da obrigação, Dona Maria foi levar o carro, recebeu o dinheiro, o senhor João se recusou a receber. Recaiu em mora, Dona Maria vai lá consignar. Lá na consignação, o juiz vai julgar procedente o depósito, considerando que de fato é objeto da obrigação, e vai determinar que o senhor João pague a contraprestação para a Dona Maria. A questão é, o que provavelmente vai acontecer? Vamos dizer que até que teve a conclusão dessa consignação, que a Dona Maria propôs ação, vamos dizer que transcorreu lá o período, sei lá, de 8 meses. E que esse carro hoje tem valor de mercado, por exemplo, de 19 mil reais. Sofreu uma desvalorização, que é o mais comum quando se trata de carro, né? O que a lei estabelece? Que o senhor João contratualmente seria amparado pela desvalorização, se ele não incorresse mora. Qual a consequência? Ele vai pagar sempre um valor mais favorável ao devedor pelas margens de mercado. Então, ele vai pagar o valor de 20 mil reais. E se fosse o contrário, que já não acontece com carro, né? Teria mais sentido se fosse um imóvel aqui, mas eu vou manter meu carro aqui. E se fosse o contrário? Se esse carro sofresse uma valorização no seu preço, hoje ele vale 22 mil reais. Se fosse um imóvel aqui 220, faria mais sentido, né? Mas acho que dá para compreender. Se ele sofresse uma valorização, ele não pode alegar, se o juiz julgar procedente o depósito, que o valor do contrato é de 20 mil reais, porque ele tem que assumir aquele valor que é mais favorável ao devedor. Então, ele vai ter que pagar a Dona Maria quanto? Os 22 mil reais. Ele assume as eventuais oscilações de mercado pelo fato dele ter ocasionado a mora, ok? Bom, isso é o que a gente tem, né, a tratar de mora, são as disposições que o Código traz pra gente. Obrigada, a gente fica, né, até a próxima, a gente se encontra aí no nosso próximo assunto, que é a cláusula penal. Obrigada a todos, bom descanso.